Nessa fase da vida, os alunos estão vivenciando exatamente o que você falou, a transição entre a infância e a adolescência. E é uma etapa marcada por intensas mudanças, decorrentes de transformações sociais, psicológicas, emocionais. Olá, meu nome é Viviane, eu estou coordenadora de segmento do Ensino Fundamental Anos Finais do Colégio Estrela Matutina, uma das instituições da Rede de Educação Missionária Servas do Espírito Santo. E nós iremos realizar uma reflexão acerca de temáticas pertinentes ao ensino fundamental, anos finais, juntamente com a Márcia, coordenadora pedagógica do ensino fundamental, anos finais, do Colégio Espírito Santo. E diversos são os questionamentos acerca desse segmento. Um dos mais comuns é como os nossos colégios pensam o processo de ensino e aprendizagem do ensino fundamental, anos finais, considerando a Base Nacional Comum Curricular, uma vez que este documento prescreve o compromisso com a educação integral, visando a formação do desenvolvimento global do aluno. Não é verdade, Márcia? Oi, Viviane! Que prazer poder falar de um assunto tão importante e tão familiar, né, para os nossos colégios, porque a educação integral é o DNA dos colégios, né, que compõem a rede de servas missionárias do Espírito Santo. A educação integral é a visão do ser humano como um ser composto por diferentes dimensões. Essas dimensões que são constitutivas das pessoas. Essas dimensões que nós compreendemos como interrelacionadas. Elas dizem respeito não apenas à cognição. E nós, dos colégios, a gente entende bastante sobre isso, não é, Viviane? Porque a gente pensa dessa forma. A gente entende que os nossos alunos, eles não têm só uma dimensão cognitiva, mas também ele tem uma dimensão emocional, uma subjetividade, desejos, inteligibilidade, sociabilidade e espiritualidade. Nesse sentido, os nossos colégios reconhecem os seus estudantes como um ser integral, com corpo e intelecto, e constituído por ambiguidades, por contradições, por idiosincrasias. Por isso também a família faz muito parte do nosso processo educativo, porque ele, se propondo integralista, ele extrapola os muros da escola, ele chega à casa das pessoas, aos nossos espaços comunitários, em muitos espaços que nós atuamos como voluntários, inclusive, onde podemos perceber e valorizar o diferente. Nessa perspectiva, não é, Viviane, de educação integral, nós também investimos no papel crítico emancipatório. Por isso, estimular a autonomia é um dos nossos pilares. Essa autonomia que vem sendo trabalhado desde o ensino infantil, na passagem das séries iniciais para as séries finais, dos anos finais do fundamental, constitui isso como um dos nossos grandes desafios. Viviane, você também que atua nessa transição dos anos iniciais para os anos finais do fundamental, conta para nós um pouquinho. Como que os nossos colégios percebem essa transição? Nós consideramos que o ensino fundamental, ele é um segmento da educação básica que atende os adolescentes. Nessa fase da vida, os alunos estão vivenciando exatamente o que você falou, a transição entre a infância e a adolescência. E é uma etapa marcada por intensas mudanças, decorrentes de transformações sociais, psicológicas, emocionais. Segundo o Vallon, é nessa etapa da vida que está sendo formada a personalidade e a identidade do indivíduo. É quando acontece nos nossos adolescentes a descoberta do seu próprio eu enquanto sujeito. Nesse sentido, a socialização com os pares, com os amigos, ela é indispensável nesse processo, porque é por meio dessa interação que o adolescente ele exercita o seu papel social. Diariamente, nós observamos e consideramos a mudança do padrão de comportamento da linguagem dos adolescentes pelos corredores dos nossos colégios. Por isso, nós temos uma educação, né, Márcia, pautada no respeito à faixa etária e às características individuais dos nossos alunos, considerando, assim, as especificidades e as singularidades de cada sujeito.
Temos um olhar atento às características dessa faixa etária, oferecemos um acompanhamento personalizado, com acolhimento e orientação em torno dos interesses manifestados pelos alunos. As mudanças próprias dessa fase da vida, elas implicam a compreensão do adolescente como sujeito em desenvolvimento, com singularidades e formações culturais próprias, que demandam dos nossos colégios ações e práticas diferenciadas. Nesse sentido, Márcia, quais são as ações, as práticas pedagógicas que os nossos colégios desenvolvem no segmento do ensino fundamental, anos finais, a fim do aluno se tornar cada vez mais sujeito do seu processo de ensino-aprendizagem? Viviane, são inúmeras práticas, mas eu acho que a gente pode falar de uma, porque nos anos finais do ensino fundamental, os nossos colégios investem ainda mais no conhecimento científico, associado ao pensamento crítico e criativo de modo funcional, né? Por isso, os colégios da nossa rede, eles não trabalham somente com avaliações somativas, mas também com as avaliações processuais e formativas. Dentre essas, encontram-se os projetos interdisciplinares, por meio dos quais os estudantes têm a oportunidade de mobilizar os conteúdos e as habilidades, aplicando-os ou refletindo sobre o mundo físico, social e cultural. Os trabalhos, eles partem de temas transversais, e eles buscam responder questões problematizadoras de forma contextualizada. Assim, os nossos colégios, mais uma vez, extrapolam o ambiente escolar, possibilitando o desenvolvimento de capacidade argumentativa, ampliando o repertório científico e cultural, aprimorando o pensamento crítico, expandindo a capacidade criativa, expandindo a capacidade de empatia, que para nós é muito importante, e prioritariamente, no caso desses projetos, investindo na competência de responsabilidade social e na cidadania. Paradoxalmente, nós somos únicos, mas integrantes de um universo que só se constitui pela colaboração. As nossas escolas, elas oferecem práticas pedagógicas que propiciam a formação de um sujeito crítico, autônomo e protagonista do seu conhecimento, indo de acordo com o que prescreve Paulo Freire. Os colégios da rede de educação missionária Servas do Espírito Santo, o aluno não é mais um. Através do acolhimento diário, do atendimento individualizado por parte de todos os colaboradores, nós estabelecemos diariamente a confiança e o apoio mútuo entre toda a comunidade escolar. Dessa forma, o cuidado pulsa na gente. Márcia, foi um prazer estar aqui com você, refletindo temáticas tão importantes sobre o setor educacional. Muito obrigada por todas as suas contribuições e até a próxima. Eu que agradeço, Viviane, a oportunidade de falar sobre a nossa prática diária, sobre o que é o nosso dia a dia. Muito obrigada por esse convite e obrigado a vocês também que estão nos assistindo. Sigamos juntos e até a próxima.